dispensando apresentações mais longas, que são necessárias às vezes para que possamos nos lembrar do que veio antes no livro. Dito apenas que o livro de Hebreus é um livro de correção e encorajamento. O livro de Hebreus, ele traz aos irmãos do primeiro século, daquela igreja, daquela localidade, possivelmente irmãos com uma forte relação com o hebraísmo ainda, embora crentes em Jesus Cristo. Esses irmãos estão sendo corrigidos e encorajados quanto a temas comuns a todas as igrejas de todos os tempos. Na carta aos Hebreus você encontra encorajamento e correção em relação a desânimo, a estagnação na fé, a tentações em voltar-se para as obras ao invés da graça, a não congregação de alguns, a visão pequena e limitada de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele aposta em uma explanação que aumenta, ou seja, dimensiona de maneira mais clara Jesus Cristo, sua obra consumada, seus papéis, suas funções. E quando nós estamos diante de Hebreus, nós sempre estamos diante de encorajamento e correção. E é até difícil imaginar que correção, para quem ama Jesus, também não é um tipo de encorajamento. O capítulo de número 12, repose seus olhos, por favor. O capítulo de número 12, ele vai ter, dentre outros temas, um deles central, que é a paternidade de Deus agindo de modo corretivo. Deus é Pai e Deus corrige. E isso é apontado pelo autor de Hebreus, como você pode ver no verso de número 7, não deixe de olhar. O verso de número 7 de Hebreus capítulo 12 é um Deus que é tão Pai, que é tão amoroso, que é tão bom, que corrige. Esse é o tom do capítulo 12 em termos da paternidade de Deus. O contraste disso, ainda que fazendo um preâmbulo para o que vamos falar, o contraste disso está na figura de Esaú. Você, por favor, observe que a figura de Esaú aparece aqui entre o verso 14 e o verso 17, observe na sua Bíblia. E essa figura de Esaú é apresentada como alguém que profanou a sua primogenitura. Que vocês devem saber, eu acredito que saibam, que a primogenitura tem um emblema muito forte na antiguidade, é a primogenitura que marca a relação de legado com o pai. Aqui, Esaú, ao contraste dos filhos, Esaú é tratado como um bastardo espiritual. Nem Isaac e nem Deus dão uma nova chance para Esaú. Ele nem tampouco é corrigido, porque ele desdenhou do ponto de vista da primogenitura. Isaac não o corrige e também não há uma correção típica da vida de Jacó. Você deve lembrar da vida de Jacó, que Deus está o tempo todo fazendo assim com Jacó, né? Colocando ele em situações de correção. Então, Jacó tipifica o filho, porque ele é alguém que falha, e Deus corrige. Esaú, então, aqui é um tipo negativo. Olha, o que você quer ser Esaú, é mais ou menos o que o autor de Hebreus está dizendo. Você quer ficar igual a Esaú? Esaú buscou arrependimento, mas não achou nem nele e nem naquele que buscou. Então, Esaú aqui é um exemplo. Você dá uma olhada na sua Bíblia, você vai encontrar o nome dele ali no verso 16, como um tipo de não correção de qual nenhum de nós quer se associar. A gente quer ser corrigido, a gente quer que Deus nos corrija. Partindo desse olhar, é para onde a gente vai agora no verso 18. O autor de Hebreus, então, depois de tratar dessa dinâmica, ele nos coloca outras duas tipificações. Se Jacó não é citado aqui, ele implicitamente é lembrado em sua condição de alguém corrigido por Deus, e Esaú de alguém que é profano e não é corrigido por Deus. E em seguida, o autor de Hebreus, repare só, ele vai estar tratando do verso 18 até o verso de número 25 de outros dois núcleos de tipificação. Ele vai estar tratando de algo muito comum ao Evangelho. Como assim? O Evangelho, ele tem esse duplo tom
de graça e de salvo pela graça e de, se você quiser continuar vivendo pela lei, você vai ver o que você vai encontrar. O autor de Hebreus aqui agora, preste atenção, porque isso vai ser importante para a própria estruturação do seu pensamento. Enquanto estiver ouvindo o sermão, o autor de Hebreus agora, ele vai começar a tratar não mais da paternidade, mas ele vai tratar da cidadania, da relação com o rei, da relação com o juiz. Então ele sai de um tipo de pai e passa para um tipo de juiz, de rei, que é o que você vai encontrar agora na sua Bíblia, do verso 18 até o verso de número 24. São dois símbolos que o autor de Hebreus usa. O primeiro símbolo, que vai até ali, o verso de número 21, é o Monte Sinai. E o segundo símbolo, de 22 a 24, é o Monte Sião. Ele vai trazer duas alegorias, por assim dizer, embora fatos reais, alegorias, ele vai usá-los como alegorias, ele vai usar Sinai e Sião. E é por aí que a gente vai começar agora a entender o que vai ser isso para nós, o que isso traz para nós. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, houve uma polêmica de um pregador dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada e entre outras coisas que foram ouvidas a respeito dessa fala desse pregador, até que ponto essa Bíblia precisa ser atualizada e se ela precisa ser revista, e se não é atualizada a gente tem que ver de que jeito. Olha, irmãos, hoje nós vamos estar falando de Monte Sinai, que é coisa aí de 3.000, quase 4.000 antes de Cristo, atrás da gente, 2.000 antes de Cristo. A gente vai estar falando do Sião, que é o monte do Senhor, lá no monte de Jerusalém, que você vai encontrar aí 1000 antes de Cristo, 700 antes de Cristo. O templo de Jesus está lá, e a Sião está até hoje, tem uns pedaços do templo lá. Você vai encontrar o povo do primeiro século ouvindo histórias do passado, e agora você vai encontrar a igreja do Senhor aqui hoje, 2.000 anos depois dessa carta, ouvindo as mesmas histórias, mostrando que a Bíblia ela é atemporal, ainda que tenha a sua relação com o tempo, ela tem a sua atemporalidade de aplicação, atestada pelo próprio Deus. Essa atualização não precisa não. Então, onde nós chegamos? Primeiro ponto que eu queria trazer para você: Sinai e a lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Sião e a graça. E o terceiro ponto são advertências quanto à rebeldia e o encorajamento na vida pela graça. Um simples, bem simples a divisão. A gente vai falar do Sinai, a gente vai falar de Sião e a gente vai falar de advertências como conclusões finais que o próprio autor coloca. Eu nem vou colocar conclusões do pregador, vou colocar as dele próprio, que são muito boas, muito melhores mesmo. Vamos então, Sinai. O que é o Sinai e do que a gente está falando? Reparei, capítulo 12, verso 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso impediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Tem um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Irmãos, o autor está citando uma lembrança vívida para todo israelita, ou naquele caso, israelitas ou pessoas com descendência judaica, influência judaica muito forte, conheciam essa história. Ele está falando de algo ímpar na história de Israel. Não teve o Mar Vermelho? Isso é ímpar, né? Essa cena aqui também é ímpar, ela não se repete enquanto realidade total, ela tem lampejos. Eu gostaria de levá-lo até lá. Venha comigo, por favor, até o livro do Êxodo, capítulo de número 19. Nós estaremos diante da narrativa que o autor de Hebreus está nos convidando a lembrar e nos fazendo refletir na palavra de Deus hoje. Êxodo 19. O autor de Hebreus está nos atraindo, nos levando de volta às cenas do Velho Testamento. Não perca a atenção, fique atento, fique atento. O autor de Hebreus está nos levando até o Sinai. É isso que você encontra no capítulo 19, verso 1
e você lê comigo olhando aí também. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Sinai fica na Arábia. Não sabemos precisamente qual dos montes da Arábia fica o Sinai. Eles têm sugestões. O Sinai fica na Arábia, na Península Arábica, atualmente. O Sinai, então, é o palco de um verdadeiro espetáculo, mas talvez não um espetáculo daqueles que você quer estar por perto. Caminhe comigo nos versos seguintes. Aqui ele apresenta o panorama, o local, Sinai, o povo de Deus congregado. Moisés sobe, vai falar com Deus. Isso está do 1 ao 3, esse é o terceiro mês depois da saída do Egito. Do verso 3 ao verso 8, observe por favor, o Senhor chama Israel e faz-lhe um acerto de aliança. Deus faz uma aliança com Israel, olha só, verso 3, parte B. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E aí o que acontece? Depois que Moisés ouve isso, ele vai até o povo, fala: Deus falou isso. E aí? O que vocês respondem? Bom, verso 8 diz assim: então todo o povo respondeu em uma só voz. Você pode ler. Exatamente, o povo disse o quê? Ok, somos dele, estamos em aliança com ele, vamos lá, sim. Então o povo concordou com a aliança, o povo acenou positivamente com a aliança. E aí o que aconteceu? O povo está dizendo, sim, somos propriedade dele. O que está acontecendo agora é que Deus prepara um cenário do que vai acontecer. Isso aí é estarrecedor, que é o cenário que Hebreus traz. Olha o verso de número 9, aí mesmo no capítulo 19. O verso de número 9 fala assim: o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, densa, espessa. Ali na Septuaginta é dito uma nuvem densa, uma nuvem muito quase tocável, né? quase tangível, né? Para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Agora dê um pulo no verso 12, por favor. O verso 12 vai dizer assim: marque ao redor dos montes, Deus falando, limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte, o que vai acontecer? Morro. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou fechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Olha só, está dizendo: para, senão vai morrer. O verso 17 amplia o cenário do que está acontecendo. Verso 17: Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Olha esse cenário. Deus está chamando o povo para falar com o povo. Moisés chama o povo para levar o povo, o mediador está levando o povo para esse encontro. Quando ele chega lá, Deus desce no monte, é fogo
tremor e um som de trombeta que vai aumentando e se tornando, eu imagino, cada vez mais assustador. O autor de Hebreus relata que Moisés ficou apavorado e trêmulo. Moisés, que já estava caminhando, já estava ouvindo, conversando com ele, está apavorado. Mas o que vai acontecer após esta aparição? O que vai acontecer é que Deus dá a lei. A lei é dada. O decálogo, as 10 palavras. A lei é colocada logo em seguida nesse cenário. Este é o cenário da entrega da lei. Aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Não terás outros deuses, não faça imagem, não use o nome de Deus em vão, guarde o dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não minta, não cobice. E aí depois que o povo está naquele cenário, as 10 palavras são pronunciadas, olha o que acontece com o povo. Capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Deus veio para provar vocês e para que seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não peque. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Esse cenário, ele não pode ser ignorado. Este é o cenário da entrega da lei. O povo está ouvindo, vendo aquele cenário apavorante, e o que é entregue para ele, imagine isso, imagine que você está ouvindo Deus falar: não faça isso, mas não é isso aqui, não é essa voz do pregador, é isso aqui, você está vendo fogo, não pequem, não adulterem, e você está ouvindo aquilo e vendo aquele cenário, você imagina o que, cara, o que vai acontecer comigo se eu pecar? Eles nem conseguem se aproximar, porque eles têm medo. Moisés está dizendo: chega um pouco mais perto, até aqui dá. Disse: não, fala você com ele, porque a gente está com medo de morrer. Esse cenário nos traz algumas reflexões muito importantes, que talvez tenham passado despercebido pelas nossas leituras correntes, ou não, eu espero. Primeiro, que ele se aproxima muito de um cenário que você encontra, lê em casa na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 4 tem o cenário do trono de Deus, de onde saem relâmpagos, trovões, fumaça e tremores. Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse capítulo 8, mesmo cenário, que é a abertura do sétimo selo e a sétima trombeta. Sabe o que acontece? O que acontece é a mesma coisa. Nós estamos diante de um cenário de fúria, de poder, de terror. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos acostumados a pensar na lei como uma decoreba de EBD, ou então a escolinha das crianças. Quando Deus deu a lei, Ele a deu para tremer os montes. Quando Deus apresentou a lei, o povo nem sequer conseguia se aproximar do Deus da lei, tamanho pavor e tremor. Nesse cenário, algumas coisas são muito claras. Deus está dizendo que esse povo, e nem os bichos dele, têm dignidade para se aproximar do monte. Não toca, senão vai morrer. Deus está dizendo a distância que Ele tem do povo. Deus está falando também que não há acesso direto pela lei. A lei paralisa a coisa, porque ela mostra quem você é e mostra quem Deus é. Então a lei, ou seja, os mandamentos de Deus, embora sejam para ser cumpridos, eles mostram a nossa distância em relação a Deus.
Moisés estava apavorado, como o autor de Hebreus diz, então até aqueles que poderiam estar mais perto dizer assim, não, eu já estou acostumado. Não tem essa de estar acostumado com o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia é terrivelmente grande. O Deus da Bíblia não é brincadeira. O Deus da Bíblia não é o filme do seu herói predileto. O Deus da Bíblia é grande e temível. Um homem que estava acostumado com ele, que abriu o mar, que tirou, que encarou o faraó, estava apavorado. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era muito maior que ele. Não se tratava dele, e nem tampouco ele poderia contê-lo. O autor de Hebreus está apontando para eles, aqueles homens do primeiro século, para aqueles cristãos, está dizendo o seguinte: lembra quando a lei foi dada? Vocês querem retornar para a lei? Vocês realmente querem voltar para viver? Vocês querem cumprir as coisas e serem aprovados? Vocês querem viver os rudimentos da lei? Vamos lembrar de quando a lei foi dada e quando Deus falou sobre ela e o temor que se abateu sobre aquelas pessoas, a distância que elas geraram em relação àquilo, Deus, no caso, com a sua santidade. Mas e nós, aqui hoje como igreja, como podemos contemplar o cenário do Sinai? Primeiro, o cenário do Sinai é um cenário da lei, é um cenário que expõe a lei de Deus, e expõe que a lei de Deus traz pavor na tentativa sequer de ser audível ao homem. Mas a lei é boa? A lei é boa, porque expõe nosso pecado. A lei é santa, porque mostra como Deus é completamente outro. A lei é boa e santa, mas ela é impossível de nos aproximar de Deus. No próprio cenário no qual ela foi dada, ela não aproximava ninguém de Deus. É possível que hoje você não consiga pensar bem em termos de lei, porque talvez você fique pensando naquele monte de leis cerimoniais, leis morais, no sentido de fazer ou não alguma coisa. Eu gostaria que você pudesse nesse momento ver essa inauguração legislativa de Deus, o decálogo, e pudesse perceber que nós não temos condições de cumpri-lo. Nós não temos nenhum tipo de atitude hoje, de mínimo, seria mais tolo possível dizer assim, eu já me aproximei do decálogo, eu já fiz algumas coisas parecidas com os 10 mandamentos, alguma coisa eu já acertei. Não! O decálogo é impossível de ser alcançado por meios humanos. Só é possível cumprir qualquer um dos 10 mandamentos se nos achegarmos a Jesus, pelo sangue de Jesus, Ele nos dá força no poder do Espírito. Senão é impossível. Se você julga as pessoas pelo como elas conseguem ou não acertar, então dá tratamento relacional a elas, ou acredita que elas são mais dignas por acertarem ou errarem mais ou menos, acredita que você mesmo é uma pessoa menos pecadora. Estou falando a grosso modo, você se sente e fala assim, cara, como é que alguém pode fazer aquilo? Como é que aquela pessoa pode estar lá cantando? Quem ela pensa que é para estar pregando? Eu sei o que você diz, eu sei o que você fez. São os nossos pensamentos sobre como somos julgadores, como se fôssemos de fato pessoas que conseguem cumprir a lei. Não se achegue assim perto de Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. E mais, a santidade de Deus exposta no decálogo nos deixa muito claro, e acho que você percebe isso aqui, que Deus é um legislador. Deus aqui é o rei juiz, Ele faz uma aliança e Ele é o juiz legislador. Logo, a condição de Deus se apresentando aqui é: cumpra, viva a partir disso. O homem, eu não consigo, se eu chegar perto eu morro. Essa é a condição do homem de fato, porque a lei não traz vida, você não consegue cumprir as coisas e ser salvo. Avançando, eu peço que você possa voltar para Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 12. Você vai ler de novo o cenário e vai ver que o autor de Hebreus está sintetizando esse cenário, dizendo lá no verso 18: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais,
que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Verso 21, na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Esta condição deve nos fazer pensar sobre a lei. A lei, ou seja, julgar a nós mesmos e aos outros, ou tentar se aproximar de Deus por nossos feitos, é impossível, é morte na certa, e vai se encaminhar justamente para esse cenário terrível, quase apocalíptico. E é por isso que o autor de Hebreus fala no verso 22 assim, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembléia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele vai contrapor, ele vai dizer assim: não é Sinai, vai para Sião. E ele começa um argumento que vai crescendo. Você vai perceber que o argumento vai subindo, ele vai aumentando, ele vai crescendo. Ele começa subindo o monte, dá uma olhada ali, ele fala do Monte Sião. O Monte Sião não é um monte só, é uma cadeia de montanhas. Depois ele fala da cidade, da Jerusalém. Então ele aprofunda um pouquinho mais. Dê uma olhada nos argumentos do autor de Hebreus. Ele fala: não, vocês chegaram até o Monte Sião. Depois, Jerusalém. Depois ele aprofunda mais ainda. E ele vai dizer que essa Jerusalém está cercada de milhares de anjos. E aí onde ele vai chegar? Na assembléia festiva. Verso 23 é o que ele disse que chegou? Olha, o autor de Hebreus está dizendo: vocês não tinham acesso a Deus, agora Deus mora em vocês, no meio de vocês. Vocês são a cidade de Deus, a Jerusalém celestial. Ele vai trazendo você na condição de ver, Monte Sião, Jerusalém, assembléia festiva, igreja. Isso é magnífico, sabe por quê? Porque o autor de Hebreus nos aponta que a igreja é a morada do Senhor hoje. Você deve lembrar que nós lemos em Hebreus que o autor de Hebreus, ele exorta dizendo: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Aqui ele afunila a ideia da congregação na ideia de que a igreja é a cidade de Deus, é onde os santos estão reunidos. Qualquer um que escarnece, despreza, não liga para a igreja, está escarnecendo o lugar onde Deus habita, as pedras vivas onde Deus fez a sua morada em meio ao seu povo. Ele está dizendo: antes vocês pela lei não podiam sequer tocar no monte, agora subiram o monte, entraram na cidade e Deus está no meio de vocês. E o autor vai dizer que é algo muito e infinitamente maior. Ele assinala várias coisas. Olha o verso 22, ele vai dizer que anjos estão acampando ali e celebrando juntamente. Ele vai dizer no verso 23, acompanhe por favor, que as pessoas estão arroladas. No verso 23 se fala em arrolar como se fossem documentos celestiais. Em Lucas capítulo 10, verso 20, Jesus Cristo fala que deveríamos exultar antes, porque os nossos nomes estão arrolados nos céus. Olha que coisa magnífica que nós estamos encontrando. O autor de Hebreus, ele continua, dê uma olhada ali no verso 23 também, ele diz que vocês chegaram a Deus, o juiz, e não mais devem temer isso. Vocês chegaram até Deus, o juiz. Esse cenário é um cenário que mostra que Sião representa a graça, o achegar-se diante de Deus. Aqui temos um cenário muito claro entre lei e graça. A lei não aproxima ninguém de Deus. A graça não somente aproxima, como nos torna cidadãos da cidade celestial, arrolados diante de Deus, cercados de anjos, mas o autor não para. Olha o que ele diz no verso de número 24: e a Jesus,
o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus Cristo aqui é colocado como ponto máximo dessa relação, do Monte Sião até Jesus e o sangue da aspersão. Nós então hoje não somente somos aqueles que têm acesso a Deus, mas temos aquele que mora em nosso meio. Deus está em meio ao seu povo. E Jesus Cristo não é mais aquele mediador que tinha medo de Deus, que era Moisés, com medo de Deus. Não, Jesus Cristo, ele está lá também. Ele está no meio do seu povo, e ele é tanto o sacrifício pelo seu povo, quanto ele é a voz, que é melhor do que a de Abel. Às vezes a gente não entende essa posição de mediador, e nem a analogia que o autor faz, ou a tipificação, mas vocês já ouviram falar de Abel, eu acredito. Abel, ele é aquele personagem de Gênesis capítulo 4. Abel foi morto pelo seu irmão após oferecer sacrifício. O autor de Hebreus diz que o sacrifício que ele ofereceu agradou a Deus. E depois, no capítulo 4, verso 10 de Gênesis, Deus, quando se aproxima de Caim, fala assim: o sangue do teu irmão está clamando a mim. Ou seja, o sangue dele está clamando por justiça, sangue derramado, sangue de morte. E o autor de Hebreus, dá uma olhada no verso 24, diz que o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, ele é melhor do que o sangue de Abel. É melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel derramado clamava por justiça. O sangue de Jesus derramado orou por nós, intercedeu por nós, para que a justiça de Deus não fosse derramada sobre os criminosos. Caim recebeu justa punição. Aqueles que estão em Jesus Cristo receberam perdão. Jesus é melhor mediador do que Moisés. É um sangue melhor e mais eficaz, ou qualquer outra coisa que você possa comparar com Abel. A cidade de Deus, a igreja, não deve ser considerada como qualquer coisa. Ah, não, vamos lá, vai ter culto de quinta-feira, vamos ver se eu consigo chegar. Ah, se não der também, semana que vem eu vou. Então nós trazemos essa questão da assembleia, da reunião dos santos, como se fosse qualquer coisa. Mas o autor de Hebreus está dizendo que é onde Deus está. Deus mora no meio do seu povo. Deus está aqui hoje à noite. E isso deve ser para nós motivo de muita alegria. Quando não conseguimos ver as coisas da ótica da Bíblia, nós realmente nos desanimamos, ficamos desencorajados e não congregamos. Mas o autor de Hebreus não somente nos anima a congregar, mas a temer e tremer diante de tais afirmações. Dito isso, a gente caminha aí para esse final, e o verso 25, 26 até o verso 29 vai nos trazer. Depois que ele traz então a comparação entre a vida de lei, que não aproxima de Deus, e a vida da graça, que é a vida onde Deus mora no meio do seu povo, ele vai trazer advertências e encorajamento. O Evangelho é muito isso mesmo. O Evangelho é salvação pela graça, mas se você quiser continuar rebelde, se você continuar rejeitando, você vai ver. Você vai ver o que é viver pela lei. Rejeitar o Evangelho é viver segundo a sua própria lei, é viver segundo os seus próprios frutos, ou suas próprias obras. Rejeitar o Evangelho é permanecer acreditando que consegue se chegar a Deus, cumprindo suas etapas pessoais. E aí, se você ver o verso 25, você vai encontrar assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Verso 27. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus, fogo consumidor. Qual é a conclusão do autor de Hebreus? Olha,
vocês querem realmente voltar para a lei, vocês querem viver segundo a lei, aqueles não escaparam. Então ele novamente remonta o deserto e o pó. Eles não escaparam. Eles quiseram viver segundo seus próprios destinos e obras, não escaparam. Você acha mesmo que a gente vai escapar se voltar para um caminho de lei, um caminho de autojustificação? Ele está dizendo que não, é o verso 25. Então esse é o primeiro ponto. Não devemos recusar o hoje de Deus. Não devemos tratar, o autor de Hebreus, ele faz 3 afirmações no livro de Hebreus, que o tempo se chama hoje, se hoje ouvirem. Então o tempo de dizer sim é hoje. O tempo de deixar a obra de lei para trás é hoje. Não é assim, eu vou levar para casa, eu vou ouvir o sermão de novo, de repente eu vou entender melhor. Você entendeu que pelo que você faz, você não chega a Deus? Você entendeu que pelo jeito de olhar as coisas com justiça própria e chamando para si alguma dignidade com base em você, você não alcança Deus? Você já entendeu? Abandone. A gente consegue ver isso em pessoas que não perdoam, pessoas que não veem seus próprios erros, pessoas que têm dificuldade de confessar pecados, pessoas que incrivelmente às vezes ouvem sermões e não mudam absolutamente nada. São vivências da lei. Um crente pode viver pela lei? O Espírito Santo não vai deixá-lo viver pela lei, mas eu tenho certeza de que ele vai padecer muito até aprender, se ele não se voltar para o Senhor hoje. Então se volte para o Senhor na graça do Senhor. O segundo ponto, do verso 26 e verso 27, ele vai usar o profeta Ageu, capítulo 2, verso 6. O profeta Ageu promete que Deus vai fazer um abalo maior do que naquele tempo, só que é um abalo definitivo. E ele vai fazer um olhar aqui, o autor de Hebreus, dizendo que esse abalo definitivo, ele acaba com as coisas que podem, ele diz aqui, olha o verso 27, ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O autor de Hebreus aqui vai usar Ageu para dizer que o Evangelho, que a nova aliança, que o sangue de Jesus, eles esmagam todas essas ordens anteriores, e que eles não vão permanecer. O sangue de Jesus, as novas ordens de Jesus, a aliança de Jesus permanece. E por fim, o verso de número 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. O que é para reter? Graça. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que acontece neste final? O autor de Hebreus está dizendo, bom, entendemos que devemos rejeitar as obras da lei? Sim. Então abracemos a graça, vivamos pela graça, uma vida que recebe a graça e retém a graça, com temor, com tremor, com reverência. Mas por quê? Porque ele está falando que o Deus da graça é o Deus que deu a lei, e de que obviamente quando nós esquecemos o Deus terrível, o Deus grandioso, a gente pode acabar vivendo uma graça barata. A gente simplesmente vê Deus nos perdoando e fala, que bom, que legal, a gente tem uma oportunidade como essa de ouvir o Evangelho, muito bom, o Evangelho, super, isso é vivência de graça barata. Estarmos aqui hoje, não termos sido consumidos pelos nossos pecados, o Senhor ter nos perdoado, chamado para a Assembleia dele, chamado para a igreja, nos trazido para o seio da comunhão, perdoado os nossos pecados, nos dado para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Mateus capítulo 18, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão que pega contra nós? Quantas vezes? 7, que Jesus responde, 70 vezes 7, Pedro. E ele começa a trabalhar uma parábola de um homem que deve algo ao rei. E ele deve muito ao rei. Você lembra dessa parábola? Deve muito ao rei. E aí o rei, ele está perdendo filho, está perdendo casa, está perdendo tudo. Aí o rei faz o quê? Perdoa. Aí ele vai para um funcionário dele, um serviçal dele, que lhe deve algum dinheiro, e ele esmaga aquele serviçal. Por quê? Porque ele não consegue perceber o tamanho do perdão que ele recebeu de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que compreende o tamanho do perdão de Deus. Compreende que nós
deveriam ser consumidos pelo fogo consumidor de Deus, deveriam ser esmagados por sua mão, como os criminosos que somos. Mas Deus nos perdoa. Precisamos abraçar essa graça e entender que essa realidade de vida de graça inunda tudo na vida. Não somente nossa relação com os irmãos, mas nossa relação com o mundo, as exigências com as pessoas, as exigências em relação à vida, a que todos acertem conosco, nos tratem bem e façam tudo direito. E até mesmo a nossa relação com Deus, principalmente, porque nos achegamos a Deus como se ainda tivéssemos que receber alguma coisa. A sensação que muitos crentes têm quando se aproximam de Deus para pedir, ou enfim, exigir, muitas vezes, é de que a vida ainda não está completa. Está. Inclusive, um trecho que eu passei batido é o verso 23, que fala que somos primogênitos, ou seja, somos filhos tratados tais como primogênitos, tais como filhos especiais, é como se todos fossem primogênitos diante de Deus, todos recebem a mesma herança. E também o verso de número 23, parte B, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa palavra em grego é completos. A justificação foi completa. Significa que Deus fez tudo que tinha que ter feito por nós. Quando nós estamos aqui hoje e já vamos orar por nossas vidas, oramos pelas nossas famílias e tudo mais, quando a gente se aproxima perto de Deus com a sensação de que a vida ainda não alcançou o seu ápice, sabe? Deus ainda tem coisas que eu gostaria de viver, essas coisas que a gente costuma pensar. É uma sensação triste de quem ainda não entendeu que já recebeu tudo da graça do Senhor. Nós, se você foi salvo, nós já temos tudo que o Senhor tentou nos dar aqui para esse tempo. Tome muito cuidado para não achar que Deus ainda tem que fazer grandes coisas na sua vida quando Ele já fez algo esplendorosamente grande em salvar você. E se Deus ainda não salvou você, eu clamo a Ele que Ele salve, eu intercedo junto com a igreja para que Deus salve a tua vida. E quando Ele fizer isso, tenha certeza absoluta que você já tem tudo que você precisa. E nada mais pode ser maior do que estar com o Senhor. Eu convido a igreja a orarmos e examinar o coração de cada um, questionando se a nossa vida é uma vida pela graça, é uma vida onde retemos gratidão, onde retemos a graça do Senhor, ou seja, compreendemos a vida como ela é dita na Bíblia. Deus salvou, Deus fechou o pote, pode me levar a hora que o Senhor quiser, pode me levar para onde o Senhor quiser, pode fazer o que o Senhor quiser, o que era para ser feito, já foi feito, não tem mais nada, uma vida que retém a graça. Oremos. Pai, em nome de Jesus